Fala galera, tudo bem com vocês? Deluca com mais um podcast Go Fly. Toda segunda-feira, às 21 horas, com histórias reais de pessoas reais. E hoje nós estamos com ele, que é pastor, empresário, Fábio Silva. Boa noite, tudo bem, Fábio? Boa noite, Deluca. Que honra estar aqui com você nesse podcast. Boa noite a todos. Estamos aqui para compartilhar coisas boas. Sim, legal. E a gente vai destrinchar tudo aqui, hein? A gente vamos cavar isso daí, cara. Fala um pouco da sua infância, como foi sua infância, de onde você veio, onde você morava, ou mora. Silva nasceu em Pirituba, São Paulo, filho do Ailton, Maria. O Silva, desde o início, foi uma criança muito alegre, né? Sempre buscou fazer amizades, jogar bola na rua, brincadeira de taco. Pipa também? Com certeza. Bolinha de gude. Legal. Entre outras brincadeiras, né, de infância. E muitas coisas também ocorreram, né, na infância, como alguns traumas, né? Algumas coisas que acredito que até o final desse podcast podemos estar aqui comentando, né? Sim, com podemos certeza. estar comentando, mas para resumirmos, né? A infância do Fábio Silva foi marcada de momentos felizes, né? Momentos de dificuldades. Eu acredito que seja isso. Certo. Você falou que você morava em Pirituba, né? Na verdade, nasci em Pirituba e com poucos anos de idade nós fomos morar em Perus. Perus. Perus é o quê? A Zona Sul? Zona Oeste. Zona Oeste de São Paulo. Próximo ali já a Caieiras. Caieiras. Franco da Rocha. Um ano mais ou menos de idade até os 17 anos. Até os 17 anos. Até Então os pegou a 17 adolescência lá. Sim, com certeza. Me conta, e aí, como é que foi sua adolescência? O Fábio, ele já tinha esse chamado de pastoreio. Como é que foi a sua adolescência com Cristo, assim? Quando, na minha adolescência, né, existia muito momento da minha vida que eu me perguntava: por que que eu tô vivo? Por que que eu tô aqui nessa terra? Qual que é o significado de estar na terra? De estar na terra, né? Qual que é o significado de viver? Eu acredito que eu sofria muito com o meu interior, né? Não tinha uma identidade, não tinha um propósito, né? Humanamente falando, sempre corri atrás de fazer algum curso aqui, um outro ali. As madrugadas passava jogando muito videogame, sabe? E talvez perdido ali no propósito, eu vivi boa parte da minha adolescência, né? Indo até mesmo para baladas. Foi uma adolescência, acredito que, eu não vou dizer de tempo perdido, mas de muito aprendizado. De muito aprendizado. E nesse período da sua adolescência, até os seus 17 anos, você imaginava hoje estar onde você está hoje, como um pastor, como um empresário? E assim, a partir de que idade você começou a se atentar a esse chamado do pastoreio? Acredito que, diferente de muitas histórias, a minha... Costumo dizer que eu não escolhi nada, né? Deus sempre escolheu por mim. Porque a partir do momento que eu pisei na igreja, foi um momento de paixão, né? Mas não por Cristo, foi por uma menina. Aquele sentimento de adolescente. E aí ela me fez o convite, acabei indo para a igreja, né? A gente acabou ali se envolvendo na igreja com relação às atividades da igreja, né? Comecei a tocar ali no grupo de jovem. Daqui a pouco me batizei, né? Antes disso. Só um adendo aqui. Pastor, empresário e músico também. Eu não digo que músico, né? Mas dá uma arranhada, como dizem por aí.
E ali eu entrei na igreja, né? E ali, através dos cultos, conheci a Cristo, né? Fui Sim. batizado, desci as águas, aceitei a Cristo. E após isso, as coisas foram acontecendo muito rápido. Mas eu acredito que depois de batizado, passou-se apenas um dia, 2 dias, eu já fui levantado para ser líder de grupo de jovem e obreiro, né? Esse mesmo dia, nós subimos ao monte, foi um pastor e mais 4 obreiros. E lá no monte aconteceu algo muito surreal, que até então eu nunca tinha desfrutado daquilo. Tinha um rapaz sentado, orando em línguas, deitado, debruçado, orando em línguas. E nós se retiramos um pouco mais distante, né? Um pouco mais para longe daquele rapaz que estava ali. Ele começando a falar em línguas, a gente, longe dele, se reunimos, demos as mãos. E o pastor começou a ler a Bíblia, começamos a orar. E aquele rapaz que estava já no início ali do monte, digamos assim, ele saiu do meio do mato, começando a falar em línguas, pediu para segurar em minha mão. Eu joguei minha mão para trás e falei, aqui não, velho, conheço você, vou segurar nas suas mãos. Para mim era tudo muito novo ali, né? E o pastor que estava com a gente, ali liderando, né, aquele momento de oração, aquele momento de subida no monte, ele falou, não, pode segurar na mão dele, né? E aquele rapaz começa a falar, o que Deus te entregou hoje, ele vai te usar muito mais. Olha Ele aí. te deu um grande livramento hoje, aconteceu isso, 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 isso. E ele falou tanta coisa que eu fiquei até espantado, né? Porque eu nunca literalmente tinha desfrutado daquilo. Era recém-convertido, era tudo muito novo para mim. Depois que nós descemos do monte, cada um foi para sua casa. Naquele dia eu fui trabalhar, perdi minha carteira no ônibus. E quando eu desço do ônibus, eu vou direto para a igreja. Chego na igreja, o pastor me chama e fala assim, pastor, o pastor que estava aqui teve que ser transferido, eu estou precisando de um pastor auxiliar. Perdão, ele falou assim, obreiro Fábio, o pastor que estava aqui foi transferido e eu estou precisando de uma pessoa para me auxiliar. Você gostaria de me auxiliar? E parece que algo me impulsionou e eu disse do nada sim. Ou seja, para aquele que era um membro da igreja, já se tornou um obreiro, líder dos jovens e agora se torna pastor auxiliar. Tudo isso em menos de um mês. Em Tudo menos de um isso mês. Deus assim, trabalhou de uma forma bem rápida, rápida, né? muito rápida. E eu costumo dizer isso para as pessoas. Deus, ele simplesmente ele quer pessoas que se disponham, né? Ele não quer pessoas capacitadas, porque ele capacita os seus escolhidos, né? A palavra de Deus ela nos retrata muito isso. Então foi, acredito eu que Deus escolhendo por mim. Deus ele cumprindo aquilo que eu mesmo nas orações pedi, Pai, que na minha vida seja feita a tua vontade, né? A tua É, vontade. é o que a oração diz, né? Sim, sim, Seja feita a tua vontade. Quando a gente exatamente. coloca a vontade de Deus à frente dos nossos projetos, dos nossos sonhos, as coisas acontecem com a velocidade que às vezes até nos espanta. Não, com certeza. Naquele período, eu ainda muito novo, né? Muito recém-chegado na igreja, eu, eu vivi muitas experiências com Deus, muitas experiências. Comecei no pastoreio muito cedo e com cerca de 17 anos, o pastor me chamou para auxiliá-lo, né? Eu cheguei para fazer esse comunicado aos meus pais, né? Minha mãe ficou super feliz. E quando eu fui fazer esse comentário com meu pai, ele simplesmente ele rejeitou aquilo. Aquilo soou para ele como algo muito ruim, Meu Deus. né? Como algo muito negativo, né? Foi um momento até que de desconforto. Aquele momento eu lembro como se fosse hoje, eu estava no meu quarto, né? E eu comentei com minha mãe chegou, falou para ele, Fábio, tem algo para falar com você. Aí ele veio até mim, lá no quarto. E quando eu falei aquilo, ali o mundo desmoronou para mim. Eu tinha uma esperança, né, de chegar e ouvir aquilo que ia me
me motivar, me colocar para cima, e foi totalmente o contrário. Sim, você esperava uma palavra de apoio, né? Exatamente. A Exatamente. felicidade conjunta, né? Exatamente. E não teve isso. Eu não culpo, talvez, pelo que aconteceu, né? Porque, infelizmente, o que mais a gente ouve dizer hoje é sobre igrejas, né? Falar mal sobre igrejas, e Sim. talvez é o que ele tinha ouvido acerca da igreja, né? Acerca de pessoas, né? Então, eu não o culpo por isso. Talvez foi uma forma de tentar me proteger, né? Uma Sim. forma de tentar evitar algo pior na minha vida. Só que eu estava muito decidido, sabe, Deluca? Tava muito decidido em agradar a Deus, em fazer literalmente aquilo que Deus me chamou para fazer, mesmo ainda não entendendo o que estaria me esperando, mas a minha decisão foi essa. Aquele momento muito difícil, eu abaixei minha cabeça chorando. Eu só falei assim para Deus, falei: "Deus, perdoa ele que ele não sabe o que fala. Perdoa Exatamente. porque ele não sabe o que está dizendo, né? Porque o que eu estou sentindo aqui agora, eu lembrei de Jesus. Jesus veio para os seus, mas os seus o negaram. Foi uma Obrigado. rejeição muito grande naquele momento. Doeu, sabe? Talvez uma das coisas que me fizeram até lutar cada vez mais, vestir essa camisa, talvez foi o não dele, né? Porque tenho muito isso comigo. Todas as vezes que eu recebo um não, isso me gera uma motivação dentro de mim. Motivação. Uma motivação. Exato. Hoje ele já te vê com outros olhos. Hoje ele te respeita como um pastor. Eu às vezes até brinco com ele, né? Às vezes dou bronca nele, né? Às vezes eu puxo a orelha em momentos, né? Sim. Embora seja uma pessoa muito dura ainda de coração, falo até para ele, olhando aqui, provavelmente ele vai estar assistindo esse podcast. O Espírito Santo, ele tem as formas de trabalhar, né? Ele tem a forma de agir, ele teve a forma de agir na minha vida. E da mesma forma ele tem a forma de agir na vida de outras pessoas, né? Que muitas vezes tem um coraçãozinho mais duro. E eu falava assim pra ele, falava: Naamã mergulhou 7 vezes. Você tá quase mergulhando 21 já, hein? Não é nem 14, é 21. Mas uma hora esse coraçãozinho vai ser quebrado, porque até hoje não teve um, Deluca, que o Espírito de Deus não quebrou, né? Amém. Não teve um que o Espírito de Deus não quebrou. Porque o pior problema, acredito hoje, das pessoas em um todo, é esse pensamento de: ah, mas eu já conheço a Deus. Ah, mas eu já tenho a Deus. Ah, mas eu já aceitei Jesus. E quando na verdade não. São pessoas que talvez em momentos entendem alguma coisa da Bíblia, e a ausência do Espírito na vida dessa pessoa, né, não falando dele, mas isso levando para uma forma geral, talvez a pessoa não compreende o agir de Deus, né, o trabalhar do Espírito Santo. Eu posso dizer porque foram momentos, sabe, muito difíceis. Quando, por exemplo, ainda com relação ao pastoreio, que o pastor me chamou, eu não tinha calça para servir na obra, não tinha camisa, né? E na época o pastor auxiliar que estava lá, ele me deu um sapato. E nós devemos ser gratos por tudo, né? Dai Exatamente. graça por Tudo. tudo. E esse sapato eu brinco até hoje. Tava furado e com chulé. Mas é o que tinha, glória a Deus por É isso. o que tinha para o momento. Exatamente. Uma calça que eu ganhei e uma camisa também que eu ganhei. Então, eu sempre usava isso durante a semana. Final de semana ia para casa, minha mãe lavava e usava novamente. Aí com o tempo Deus foi mandando pessoas na igreja. Chegava muitas pessoas, sabe? Deus mandou te entregar, pastor. Deus mandou trazer isso para o senhor. Deus mandou isso, Deus mandou aquilo. E sabe, o cuidado de Deus em todo esse tempo foi muito lindo. Porque até então a gente não, eu não tinha ajuda de custo. Até então eu não recebia salário, né? Ajuda mesmo que o pastor ele me dava era apenas para higiene pessoal, né? Algumas coisinhas ali pessoal, e às vezes até esquecia, mas eu posso afirmar: Deus nunca esquece de nós. Por mais que o homem se esqueça, Deus nunca se esquece de nós. E quando eu aceitei servir nesse determinado ministério, acredito que eu não fui servir a homens, né? Não fui esperando algo de homens, mas eu fui ali servir a Deus, e Deus, ele em todo o tempo, ele sempre supriu as minhas necessidades. Amém. Frustrações.
Diversas vezes. Diversas vezes eu não digo que questionava com Deus, mas eu trazia uma revolta dentro de mim, né? Teve alguns momentos que eu até observei algumas coisas que foi de caráter humano, que me chateou muito, que me deixou muito pensativo, até mesmo com pensamentos de parar, de abrir mão do chamado, abrir mão de tudo, do ministério. Porque foi até um caso que eu levei para a liderança e a liderança simplesmente ignorou. Mas com homens, com Deus, nunca. Porque eu sempre, até hoje, eu busco ser servo, servir. Amém. Eu acredito que o servo ele nunca espera nada, Deluca. O servo ele simplesmente entende que o papel dele, independente do que acontece ou não, é servir. Em tempo, fora de tempo, mesmo a situação estando difícil, o papel é servir. Agora, se você me pergunta, chateações, eu tive diversas. E talvez comigo mesmo foi as que eu mais cobrei. Exato. Porque na verdade, quando nós decidimos caminhar com Cristo, Ele é o alvo, né? É forte. E as coisas que acontecem nessa caminhada são coisas vindo da parte humana. Sim, E quando a gente para olhar para a parte humana, para a falha humana, a gente esquece, a gente acaba esquecendo o sacrifício de Cristo. exatamente. E o alvo é Exatamente. Cristo. Exatamente. E é isso, meu amigo. É o que eu sempre busco dizer, né, em todas as ministrações, né? Quando uma pessoa se afasta da igreja é porque ela nunca conheceu a Deus. Ela simplesmente olhou para a falha do homem, Exatamente. ela sempre olhou para a falha do sistema, para a falha da denominação e quis colocar Deus no lugar. Só que Deus não tem culpa de nada, né? E até mesmo se alguma pessoa que está acompanhando agora está passando por um momento de frustração com a igreja, com o pastor, com homens, olha para Cristo. Não existe igreja perfeita, não existe denominação que carregue a perfeição, né? Mas existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que zela por nós, que olha por nós e que sempre está tratando as nossas feridas e nos ensinando acerca da vida, da caminhada com Ele. Porque se nós olharmos, Deus, Ele sempre ensinou os discípulos, né? Cada um no seu devido lugar, e Deus sempre tratou de forma diferente com cada um, né? Com um Deus foi mais paciente, com outro Deus foi mais agressivo na forma de ensinar, com outro Deus foi mais intenso, com outro Deus foi mais amigo, né? Porque Deus ele sempre quis tratar de forma diferente pessoas diferentes, né? Então, acredito que é muito disso, sabe? Deus ele vai ensinando a gente conforme o decorrer, o passar do tempo. Como você conheceu sua esposa? Você conheceu ela no seu primeiro ministério, a qual você teve o seu chamado? Ou foi nesse ministério ao qual Deus colocou nas suas mãos, te levantou como pastor? Como foi? Me conta um pouco a história. A minha esposa ela veio através de uma das minhas poucas orações, né? Eu tava no quarto. No quarto não, né? No espaço dentro da igreja, um colchãozinho de solteiro. E naquela noite eu falava assim pra Deus: Deus, eu só quero 3 coisas: uma esposa, uma casa e um carro. Eu fiz esses 3 pedidos pra Deus, né? Passou o tempo, um amigo meu, o Washington, que também fazia parte desse ministério, né? Ele era músico. Ele fala assim: o Fábio, tem uma pessoa assim, 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 aqui, tal, muito bacana. Aí ele mandou a foto dela. E foi aí que eu entrei em contato com ela, né? Foi algo, assim, muito de Deus, né? Falou, achei minha costela. É, exatamente. No momento que ela viu a foto, ela ficou ainda meio relutante. Aí teve uma pastora que falou: rapaz, casa com ele, rapaz, não sei o que e tal. Aí acabou tocando ali no coração dela, ela aceitou. E nós tivemos ali o primeiro momento, né, de se conhecer. E parece que nós já se conhecíamos há anos, né? Parece que nós já se conhecíamos há anos.
Isso me chamou muita atenção. Depois desse dia, nós pedimos ali a bênção do regional, né? Porque, infelizmente, dentro do sistema tem isso também. O sistema tem isso. Tá debaixo tem uma hierarquia, exatamente. Né? A hierarquia... E ainda mais quando se tratava de pastor, né? Pastor solteiro tem que estar na linha, porque senão... Pastor solteiro, se não andar na linha... Exatamente. E aí, nós pedimos ali a bênção do bispo regional. Ele autorizou o nosso casamento, o nosso namoro. Sim. Depois do namoro, pedimos a bênção pro noivado, já estávamos noivos, né? Nesse meio tempo teve uma situação muito, muito, assim que eu digo que foi um levante, até mesmo dentro do ministério, né? Porque, infelizmente, existem algumas pessoas que querem ditar o que você tem ou não que fazer. Sim. Mesmo você sabendo, tendo isso desdenhado, né? Tendo isso bem claro na sua vida, ainda, infelizmente, dentro do sistema existe pessoas que querem designar o que você vai ou não fazer na sua vida. E depois que teve uma troca de regional, né? O regional que chegou naquele momento quis barrar o nosso casamento, né? Quis impedir o nosso... Mas como assim? O casamento é algo consagrado a Deus, eles queriam barrar o Exatamente. casamento? Devido a uma situação até dentro do próprio ministério, de um acontecido aí, sabe aquelas fofoca, aquele disse e me disse, e aconteceu um rebuliço que, resumidamente, essa pessoa quis se levantar para tentar impedir o casamento. Acredito que pela cobrança que essa pessoa estava tendo, né, porque infelizmente financeiramente a igreja ela vinha financeiramente caindo, né, financeiramente despencando. Acredito que ele não estava tão bem, nem com ele, nem com a vida, e queria descontar isso em alguém, né? Mas Deus, ele é bom. Nós permanecemos ali fiel, decidimos casar e Deus preparou tudo. Foi algo tão lindo, tão maravilhoso, né? Nós conhecemos no ministério porque foi tudo preparação de Deus, tudo propósito de Deus, e hoje a gente tá firme e forte, aí já vai fazer 8 anos juntos. Qual câmera aqui para você mandar Minha bebê, eu te amo. Ela sabe disso. Legal. Deus ele tem uma forma extraordinária de preparar todas as coisas, né? Exatamente. E ela, na época, ela foi a tampa perfeita para minha panela, né? Ela sempre foi muito alegre, como eu, sempre foi muito disposta, como eu, decidida, como eu. E eu acredito que isso foi o que nos uniu, né? Essa questão de vamos fazer, vamos, bora, tamo junto. E acabou. Que foi isso que desde o início Deus ele quis pra minha vida, né? Desde lá de trás, Deus me chamou como um servo dele ali, como obreiro, pastor, auxiliar, assumir igreja. Eu sempre tive essa disposição de me doar, né? E ali quando eu estava de segundo na regional, né? Deus ele permitiu que eu pudesse estar me unindo com a minha esposa. E aí, quando eu estava no apartamento, né, dormindo uma determinada noite, eu lembrei da oração que eu tinha feito para Deus. Eu lembrei de lá atrás, né, que eu tinha feito 3 pedidos que eu não peço para Deus, Deluca. Eu não costumo pedir para Deus, a não ser que seja para pessoas. Isso eu peço muito. Mas para mim, eu não peço, de verdade. E ali naquele momento foi uma das únicas orações que eu fiz. E eu vejo claramente assim, esposa, apartamento e o carro. E eu simplesmente só falei, Deus, muito obrigado. É isso, Senhor, é o que eu pedi. Por ter ouvido a minha oração. Fábio, sua esposa, ela tem a mesma faixa de idade que a sua, assim? São próximas a idade de vocês? Diferença de menos de um ano. Menos de um ano? Menos de um ano. Você tá com quantos anos agora? Eu estou com 28 anos. 28. Agora, dia 17 de março, faço 29. 29, opa, né? Tem minha esposa, ela tá mas com tem 27 e agora, dia 6 de março, ela faz 28. Rapaz, é tudo junto. Deus preparou aí, tudo mesmo, Aí, hein? por exemplo, quando ela faz 28, ela me alcança. Aí eu falo, opa, você não vai me alcançar não, vou fazer 29. Aí dia 17 eu faço 29. Cara, 28 anos, pastor, é responsabilidade muito grande. Muito. A gente sabe lidar com pessoas com pensamentos diferentes
é um desafio. Muito Para grande. você com 28 anos, tendo um chamado de pastor, cuidando de uma igreja hoje, com vários membros, é difícil. Como lidar com essa responsabilidade sendo tão jovem? No início foi um grande desafio para nós, né? Até com relação ao respeito, né? Mas quando a pessoa nos vê, mesmo sendo um casal jovem, mas ali focado, né? Postura, né? Exatamente, responsável no que faz, acredito que isso é o diferencial, né? Porque as pessoas sabem que nós não estamos para brincar com a fé de ninguém, para brincar com a família de ninguém, com a vida de ninguém, muito pelo contrário. Nós sempre honramos o chamamento de Deus na nossa vida, mesmo em momentos tendo todas essas divergências, né? Nós sempre buscamos dar o nosso melhor com relação a tempo, com relação a conhecimento, com relação em tudo, né, que a obra requer de nós. Fábio Silva, qual o seu propósito de vida atualmente? Meu propósito de vida hoje é bem desenhado, é ajudar pessoas. Quanto máximo puder ajudar, acredito que eu vou estar cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque uma vez que Ele me alcançou, atualmente Ele conta comigo para que eu possa alcançar outras milhares de vidas e ajudar que essas vidas sejam transformadas através do poder de Deus que atua em mim. Um sonho. Chegar no céu e ver que todas as pessoas que eu pude evangelizar em terra estão lá. Fábio, eu sei que dentro da caminhada cristã tem vários momentos que a gente passa, mas existe aquele momento engraçado que você não consegue esquecer. Conta pra gente qual foi, porque eu mesmo tenho vários. Teve um momento que no altar, né, tava um pouco apertado e tava fazendo um culto à tarde. E ali tinha um obreiro, né, tinha um obreiro ali e eu tava apertado de sair pra ir no banheiro. E eu chamei o obreiro, o senhor de idade, né? Eu tava no momento da oração, e ora, eu passei o microfone pra ele e desci pra ir no banheiro, né? E daqui a pouco lá embaixo dava pra ouvir ainda o que ele tava orando ali, falando. E ele ora, meu Deus abençoa teu povo, meu pai abençoa teu povo, meu pai abençoa teu povo, abençoa teu povo. Daqui a pouco ele solta, meu Deus abençoa o diabo. Rapaz, velho. Eu tive que fazer do limão a limonada. O diabo. Eu tive que correr ali, cara, subir, né? Peguei o microfone e falei, tá amarrado o diabo? E dei sequência no culto. Você não tá abençoado, não? Sai pra lá, capiroto. Meu Deus do céu, cara. É tantas histórias É loucura. na caminhada com Deus. É loucura. Então, Fábio, dentro desse período que você caminha com o Senhor na igreja, você presenciou alguns milagres? Assim, qual foi sua reação? Sua reação foi de espanto, foi de dúvidas? Diversos, né? Dessa caminhada, diversos milagres, diversas curas, né? Pessoas que foram libertas. E nos milagres que me chamou a atenção foi de uma senhora que ela tinha recém-chegado na igreja, ela e toda a família. E ela tinha um tumor nas costas, na região ali das costas. E ela fez exames, foi constatado isso pelos médicos. E ela chega na igreja, né? Pede oração. Participou de uns 2, 3 cultos no momento que ela chegou ali. E eu declarei a cura sobre a vida dela. Declarei a cura, eu falei, a senhora está curada, em nome de Jesus. E eu lembro como se fosse hoje, eu falei para ela assim, senhora, faça novos exames. A senhora não tem mais nada. E simplesmente ela acabou dando sequência, né? Teve que partir para operação. Segundo ela, já estava marcada. Eu falava para ela, senhora, faça novos exames, a senhora está curada. Eu acreditava naquilo, Sim. né? E um domingo de manhã, chega a irmã dela, toda feliz. Eu não entendi muito bem o que tinha acontecido ali. Eu não vi ela, eu vi sua irmã. E depois do culto, né? Ela me procura e fala, pastor, quero agradecer. Eu falei, o que foi, meu irmão? Fala, minha irmã
Ela operou. Falei, ué, operou, então é o médico que foi usado lá por Deus, né? A gente só simplesmente orou e tal. Ela falou, não, pastor, minha irmã foi para a mesa de cirurgia. Os médicos abriram ela e não tinha nada. Abriram ela, constataram que não tinha nada, fecharam ela e ela já está prestes a receber alta do hospital. Falei, glória a Que Deus. tremendo. Então Deus, ele tirou aquele tumor das costas daquela mulher. O milagre aconteceu através do poder da palavra, né? Deus é o mesmo, ele não muda, né? Exatamente. Algumas pessoas ainda têm essas dúvidas, né? Ou pede a Deus, fala, Senhor, me cura. Senhor, me salva, livra o meu filho. Senhor, faça um milagre, mas é meio que artificial as pessoas falarem isso. As pessoas, elas esquecem que Deus, ele é o mesmo, ele não mudou. Ele é o mesmo forte. Deus de 2000 anos atrás até agora. Desde a criação do mundo, né? Ele é o mesmo, ele forte. não mudou. E as pessoas hoje em dia, mesmo dentro da igreja, orando, pedindo, É forte. mas ela não tem ainda o entendimento de chegar e falar, não, eu confio no Senhor, eu vou fazer esse último exame, né? Exatamente. Como essa senhora. E é crer, né? É A crer. Bíblia fala que quem crê vai ver a glória de Deus. Exatamente. A Bíblia, ela diversas vezes aponta para a nossa fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, nós temos uma participação muito grande dentro do milagre, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que usar fé. Exato. Por mais que seja pequena, mas quando nós fazemos uso da fé, o milagre, ele acontece. Muitas igrejas ainda usam muito misticismo, né? Infelizmente. Infelizmente. Ainda vivem no Antigo Testamento. Sim. Né? No Antigo Testamento, ainda fazem uso do óleo, do azeite. Do sal. Grosso. Exatamente, do sal. Algumas querem colocar até tendas dentro da igreja. Meu Deus. Sendo que Jesus já nos libertou de tudo isso. Exato. Né? Inclusive um assunto polêmico que muitas pessoas não ensinam hoje dentro das igrejas é acerca do dízimo. Né? Pessoas que são influenciadas a devolverem um dízimo, porque se não devolverem, o devorador vai... Elas vão ser amaldiçoadas. Exatamente. Só que aí uma pergunta que eu faço pra você, Deluca. Quando Jesus morreu na cruz, ele esqueceu de repreender o devorador? Jesus esqueceu de destruir o devorador? Ele destruiu os outros demônios e esqueceu o devorador apenas. Então tem gente que infelizmente hoje acaba deixando de ensinar isso também, né? Jesus, ele venceu todos os demônios, todas a malignidade, né? Hoje nós não somos dizimistas pelo fato de o devorador ser repreendido, muito pelo contrário. Nós somos dizimistas porque amamos a obra de Deus, somos ofertantes porque amamos a obra de Deus. É tudo por ele, né? Exatamente. E as pessoas, elas acham que a igreja em si, elas vão se manter sozinhas. Tipo, o Senhor, Deus vai mandar vai cair o dinheiro do aluguel do céu para poder manter a situação. Eu até brinco com as pessoas, às vezes, com os membros, né? Falo, gente, o proprietário do salão não aceita o pagamento em oração, não, viu? Exato. Não vem querer pagar esse mês o aluguel com 3 mil oração, que não funciona, não. Tem que ser 3 mil reais. É verdade. Infelizmente, as pessoas, elas enxergam o dízimo como uma não obrigatoriedade. Tudo bem, não é obrigado você dar o dízimo, mas você tem que entender que o templo onde você congrega, lá você tem a água, lá você tem a luz, lá tem a manutenção da igreja, tem a limpeza da igreja, equipamentos, e tudo isso é dinheiro. E fora a estrutura que a pessoa desfruta, exato, né? E a gente vive no plano terrestre aqui ainda. Então tudo está em torno do dinheiro. Projetos sociais. Projetos sociais. E se você não dizima na sua igreja, meu irmão, você precisa rever algumas coisas, porque depois não vai adiantar você querer ir lá cobrar o seu pastor se uma cadeira está quebrada, se está faltando água no banheiro. Aí, como é que você vai cobrar isso do seu pastor se você não dá o dízimo? É forte. Meu irmão, o dízimo é necessário para manter a obra de Deus, manter a casa. É bacana. Né, o local. E assim, inclusive, até já abordando um assunto aqui, as pessoas, elas têm o hábito agora de falar, não, eu sou a igreja, eu sou a casa. Amém, nós somos o templo, sim, do Espírito Santo, né? Mas o Senhor, ele levantou aquela tenda no tempo de Moisés para adorar a Deus. A igreja começou lá. É forte. Né? Quando ele
Ele falou para Moisés levantar aquela tenda para que aquele local seja um local de adoração. E nos dias de hoje é a igreja. A igreja é aquele local físico onde os santos se reúnem, onde as pessoas se reúnem, né? Porque nós não somos santos, mas... A unção, quando se manifesta no coletivo, é extraordinária. Então, mas somos necessários estarmos em coletivo para que o Espírito Santo ele age em nosso meio. Então, esse local é a igreja, meu irmão. Então, se não tiver o dízimo, não tiver o dízimo e as ofertas, não tem como ter esse local físico, né? Eu costumo dizer que, assim, a igreja é a mão. É uma mão aqui. Se eu tirar esse dedo aqui, os 4 dedos vão funcionar tranquilamente. Esse dedo vai morrer. Porque ele não está no corpo, não está junto. Entendeu? Então a igreja ela é necessária. E para ter igreja, precisa dar o dízimo. Varão, se você não estiver dando o dízimo, dizima na casa do Senhor. Só que não é que nem aquela música, né? Tem uma música, infelizmente, meu Deus, se eu pudesse excluir ela da plataforma hoje. Qual que é essa daí? Tem uma música que fala assim: e se você não dá o dízimo, vai ser comido de bicho. Misericórdia. Ô, Varão, me ajuda aí, Varão. É uma maldição terrível. Rapaz, maldição terrível. aí a gente não pode entrar no mérito aqui, mas, meu irmão, é cada maldição que essa música lança sobre as pessoas que Deus tenha misericórdia, viu? E se a gente for entrar na polêmica do dízimo, a gente vai ficar aqui... Horas, hein? Já estamos, né? Já estamos a hora. Mas Deus é bom. Glória a Deus. Nós somos dizimistas, inclusive, da obra de Deus. Eu e minha esposa somos dizimistas da obra de Deus. E isso é uma honra, é um privilégio ver que hoje nós podemos, né, poder compartilhar com a obra de Deus das primícias que Deus ele tem nos entregado, né? Isso é gratificante demais. E assim, automaticamente, quando você dá o dízimo, quando você abençoa a vida de uma pessoa sem querer nada em troca, é automaticamente a graça de Deus. É forte. Você dizima, você oferta, você ajuda o seu próximo e automaticamente o Senhor te abençoa. É forte. Eu já vivenciei várias ações dessa forma, como Deus ele trabalhou na minha vida. Bacana. Né? Então, e somos dizimistas porque nós amamos a obra de Deus e é Exatamente. necessário ser dizimista. Gente, não é... Infelizmente, existem muitas pessoas que acabam denegrindo a imagem da igreja em si devido a dízimos e a ofertas, a má administração das finanças da casa de Deus. Então, acaba trazendo essa má fama, essa imagem contrária do dízimo e oferta. Mas a igreja ela é necessária. Ela precisa dos dízimos e ofertas. Porque para manter a obra de Deus é necessário os dízimos e ofertas. Então, meu irmão, dizima na sua casa com amor. Dizima na sua congregação, no seu ministério com amor. Sabe? Não se encane com aquela igreja tal. Não. Passa a saber como está sendo direcionado as finanças da sua igreja, mas dizima com amor, sabendo que está sendo revertido para a obra de Deus e para as ações sociais. A sua igreja, com certeza, ela tem trabalhos sociais também. Para ter os alimentos ali para alcançar outras famílias, também é necessário ter as finanças. Além só das finanças, também tem que ter as ações. Então é necessário. Irmãos, doe na casa do Senhor, dizime com amor. Porque quando você faz com amor, o Senhor ele te retribui. Quando você faz com amor, sem esperar nada em troca, o Senhor retribui grandemente na sua vida. Glória a Deus. Falamos bastante a respeito do seu chamado ministerial, na sua adolescência, todo o processo que você passou, né, Fábio? E chegou onde você chegou hoje, pastor, cuidando de pessoas, cuidando de uma igreja. E quando foi que você teve um chamado para o empreendedorismo, para se tornar um empresário? Como foi? Conta um pouco mais a respeito. Deluca, foi uma atitude muito difícil de nós tomarmos, porque até então nós dependíamos 100% do ministério, né? Nós aprendemos assim, vivemos assim durante muitos anos. Só que chegou um momento que eu e minha esposa olhamos para o futuro e pensamos da seguinte maneira: será que vamos poder morar na casa dos nossos sonhos? Será que vamos ter o carro dos nossos sonhos? Isso eu digo
Por quê? Porque hoje o pastor no Brasil é visto com maus olhos. Exatamente. O pastor, quando ele tem um carro melhor, ele é tido como ladrão, como mercenário. Ele não é respeitado, infelizmente. Muitos pastores sofrem hoje em dia devido aos maus comentários. E dentro disso, pensando nisso, eu falei para Deus, Deus, eu quero um trabalho que não me tome o tempo do teu altar, da tua obra. Eu quero algo que eu possa me dedicar 100% na tua casa e que eu venha viver literalmente para o Senhor. Só que eu quero ter o meu recurso financeiro. Eu quero poder dizer para as pessoas no altar que eu trabalho, né? Eu posso dizer para as pessoas que eu conquistei algo. Foi com o suor do meu rosto. E aí então nasce agora um Fábio que começa a olhar o mercado, começa a analisar profissões, começa a procurar, fazer pesquisas. Quebrei a cara muitas vezes, viu? Caí em golpe muitas vezes. Caiu em golpes. Muitas vezes. Mas nunca nós iremos conquistar algo se nós não estivermos determinados em permanecer, em perseverar. Porque diante disso tudo, Deus criou uma situação que nós hoje vivemos 100% da nossa renda e ainda conseguimos contribuir com a casa de Deus, com a obra de Deus. Olha a coisa linda. Isso é lindo. Pelo fato de tantas coisas, tantos escândalos acontecer, né, Fábio? Ver um pastor hoje falar que tem o seu emprego, que ele trabalha e ele consegue se dedicar 100% à obra de Deus, mesmo com o seu trabalho, isso é incrível, porque assim, hoje as pessoas ela têm uma visão totalmente diferente de pastores. As pessoas elas enxergam os pastores como os vilões ali, né? Que só sabe tirar o que é do povo, dos dízimos e ofertas. E quando nós acaba encontrando pessoas como você, que tem o seu trabalho e se dedica à obra de Deus, é muito bacana isso. Isso é louvável. E por mais que hoje nós estejamos alicerçados, né, estruturados, ainda encontramos um ou outro no caminho que quer tentar fazer tais tipos de comentário, né? Teve até uma situação muito constrangedora que uma pessoa acabou saindo da igreja, né? E ela chegou a encontrar uma outra pessoa da igreja e fez um comentário: olha, avisa pro seu pastor que ele não vai ter mais o dízimo da minha mãe, desse jeito. Ele não vai ter mais o dízimo da minha mãe, porque minha mãe ficou mal, ele não foi na casa dela, e não sei o que, e tal. Resumindo, uma situação que nós tínhamos como resolvida, né? Porque hoje todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem telefone. Sim. Eu mando mensagem, eu ligo, eu procuro. Se a pessoa não responde, se a pessoa não interage, o que a gente faz? Entrega na mão de Deus. E foi isso que aconteceu. Nós fizemos a nossa parte, demos todo o amparo. Tínhamos a comunicação com a pessoa pelo WhatsApp, só que, resumindo, a pessoa simplesmente não nos deu atenção, passou o tempo, ela fez esse comentário. Passou o tempo, eu estou andando de bicicleta, encontro essa pessoa na rua, e ela simplesmente fala assim: esqueceu de mim, né? Eu falei: não, senhora, imagina. Pelo contrário, sempre estive no mesmo lugar, sempre sou a mesma pessoa, nunca vou mudar. Trato todo mundo bem, só que o único problema é que eu não sou igual aos outros, né? Eu sei o valor que eu tenho, eu sei o propósito da minha vida, eu não vou parar a minha vida, não vou parar o ministério, não vou parar o trabalho, não vou parar minha família para ir atrás de uma pessoa que simplesmente saiu e não deu uma satisfação. Eu tenho muito isso comigo, sabe? Às vezes a pessoa pode falar: poxa, mas é uma ovelha que se desviou. Não, irmão. É um filho. O filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, o pai fala assim: filho, você tem certeza que você vai fazer isso? Vai lá, fica à vontade. O pai do filho pródigo não foi atrás dele.
O filho pródigo, depois que caiu em si, voltou para casa. Então eu tenho isso muito desenhado, eu não vou atrás de ninguém. Talvez eu possa ser um pouco duro com relação a isso, posso. Mas tem tantas outras pessoas precisando de um abraço, precisando conhecer a palavra, precisando realmente conhecer a Cristo. Nós não podemos hoje perder tempo com filhos que se rebelam, que se revoltam e querem sair da casa do pai. Porque essas já têm a palavra plantada no coração, então essas vão voltar. Então naquele momento eu tive a oportunidade de falar para ela, senhora, eu tenho uma família para cuidar, porque primeiramente a primeira coisa que eu cuido é minha família. É eu e minha esposa. Eu tenho um ministério para cuidar, eu tenho uma empresa para cuidar, eu tenho funcionários para pagar. Então não vou parar minha vida por causa de uma pessoa que simplesmente sai e não dá satisfação. E aquilo eu pude ver que a decisão que eu tomei lá atrás de se tornar um empresário fez toda a diferença, sabe? No momento de pandemia, no momento de dificuldade maior da obra de Deus, a gente não tinha um amparo financeiro, a gente não tinha ainda, sabe, a nossa empresa. Então naquele momento Deus ele cuidou da gente, porque as próprias pessoas que estavam conosco ali, ô Deluca, viraram as costas. Muitas delas. Muitas das pessoas que estavam conosco ali no momento de pandemia viraram as costas. Mas Deus é bom que Deus levantou pessoas dizimistas do Japão, de Portugal, dos Estados Unidos. Pessoas que começaram a mandar recursos e sustento para a casa e para a obra de Deus. Sabe, o cuidado de Deus para com a nossa vida é surreal. É muito, 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 muito tremendo. E hoje, Fábio, qual é a sua área de atuação no empreendedorismo? Hoje a nossa empresa trabalha 100% no digital, né? Somos atualmente uma das maiores empresas com seguidores tanto no Facebook quanto também no Instagram. E hoje o Fábio ele ajuda pessoas do zero a se tornar pessoas influentes na internet, né? Para conhecer lugares, conhecer restaurantes, conhecer novos estados e parece loucura, mas sem pagar nada. E você já usufrui dessa sua influência Exatamente. e desse seu empreendedorismo. Atualmente nós temos mais de 100 mil reais em passeios, viagens, né? Lugares que nós desfrutamos e não pagamos nada por isso. Muito pelo contrário, em muitas delas nós tivemos recursos, né, recebidos. Olha, além de não pagar nada, ainda tem um recurso. Hoje é o que a internet proporciona para nós. Né? Exato. Hoje é o que as redes sociais proporcionam para nós. Pessoas que não entendem isso, né? Pessoas que não conhecem o mercado e acabam não conhecendo. Foi inclusive o que nós lá atrás batemos muita cabeça para conhecer. Né? Gastamos muito tempo, estudo, investimento. Existe um bloqueio das pessoas entenderem que hoje a internet é fundamental. Exatamente. Hoje a internet ela é o carro-chefe, vamos dizer, principal para quem está empreendendo, para quem está criando um novo negócio. Hoje a internet Exatamente. é fundamental, tudo. A pandemia ela veio para acelerar esse processo. Para acelerar né? o processo. Esse processo. Sim. Pessoas que não estavam na internet quebraram. Elas foram impulsionadas, as pessoas foram impulsionadas Exato. a entrar no mercado digital. E aquelas que não entraram quebraram. Quebraram. Infelizmente. A pandemia ela foi agressiva, agressiva na economia das pessoas, e as pessoas, as que tiveram visão, elas foram para a internet e se deram bem. Com as certeza. Que não foram, infelizmente. Com certeza. E atualmente a tecnologia só vai se aprimorando, avançar, né? Só vai melhorando. Temos alunos que hoje já estão caminhando, né? Nessa mesma linha que nós iniciamos. Hoje nós já temos um plano traçado, que nós ensinamos literalmente pessoas do extremo zero a se tornar pessoas influentes, né? Hoje eu costumo dizer que nós somos o ratinho, o Gugu, né? Exatamente. Nós somos as pessoas que só víamos na internet. Perdão. Nós somos as pessoas que só víamos na televisão. E essas pessoas eram contratadas por empresas, por marcas, para fazer a publicidade, né? E nesse meio tempo, a internet trouxe isso para nós. Hoje nós somos contratados por empresas, somos contratados por marcas para fazer essa divulgação. E é isso que nós ensinamos as pessoas do extremamente zero a se tornar pessoas influentes. Existem nichos dentro dessa sua mentoria?
Como hoje mentoria, né? Exatamente. Mentoria, hoje, né? Atualmente, foi até um desafio para nós, né? Porque pastor, né? Pastora... Eles ainda são meio arredios ainda, né? Tem alguns que... Pastora, trabalhar com viagens. Com né? marketing. Esse dia nós estávamos lá no Vale da Mantiqueira. Sim. Né, em Minas Gerais. Então, imagina só para você ali como influente... Aí as pessoas pensam que tem que tirar a camisa, ficar sem camisa, mostrar uma coisa mais... Não. Nada disso. Nós temos que valorizar o lugar, né? Apresentar o lugar, apresentar a proposta do lugar e fazer com que pessoas que tenham aquele mesmo perfil do que o seu possam engajar com essa empresa. E isso é muito bacana, né? Então hoje nós ensinamos pessoas cristãs que queiram entrar, né, nesse mercado que é um mercado que está apenas começando, mas que tem um espaço grandioso para que outras pessoas possam acessar e até mesmo mudar a história de seus familiares. Fábio, o que impede hoje as pessoas trabalharem na internet? Qual é o bloqueio que essas pessoas têm? Acredito que por não acreditar no que a internet ela oferece, né, para todos, porque a internet é um mundo para todos. É quem acredita nela, é quem confia nela. Sim. E quem sabe, isso é muito importante, quem sabe os métodos necessários para começar, né? Principalmente nisso que nós ensinamos, que é o marketing de influência, né? Nós ensinamos pessoas que literalmente não tem nada. 0 seguidores, 0 autoridade na internet, 0 aparência, né? Nós montamos tudo isso e entregamos toda uma estrutura para que essa pessoa possa crescer e viver através desse marketing de influência. Então, acredito que a pessoa, quando ela está dentro disso, ela acredita nesse projeto, nesse processo que nós ensinamos, ela simplesmente tem que ter um valor inicial de investimento e um celular na mão. Só isso. Só. Coisa que lá fora, talvez a pessoa precisaria investir 100 mil, 200 mil, 300 ou até mesmo 1 milhão para ter o mesmo resultado financeiro. Certo. E assim, a galera, tem uma galera que elas querem entrar sem conhecimento nenhum. Isso é um perigo. Exatamente. Isso é um perigo. Eu acabei comentando aqui que é o que aconteceu conosco lá atrás. Caímos em golpes, né? Gastamos dinheiro, fizemos investimento que não voltou, mas quando nós aprendemos essa fórmula que hoje nós ensinamos na nossa mentoria, fez toda a diferença, né? E tem feito a diferença na vida de muitas pessoas que têm aprendido com tudo aquilo que nós temos aplicado também. Vocês estão vendo, né, galera? Não adianta você só ter força de vontade, você querer fazer as coisas. Tem pessoas que falam assim, vou com medo mesmo. Não vá com medo. Vá com conhecimento. Hoje conhecimento é tudo. E a internet, ela exige conhecimento. Se você for querer ir com suas próprias forças, com os seus próprios conhecimentos, talvez você possa sofrer algumas frustrações e até mesmo cair em golpes. Porque hoje o que mais tem aí é os vendedores de curso, é uma galera que fala que sabe, que entende e acaba fazendo com que você perca o seu dinheiro, muitas das vezes suado e contado ali. Então procure quem entenda. Deluca, hoje o investimento que a pessoa faz é irrisório perto do resultado que ela vai ter. Porque atualmente a nossa mentoria ela tá, bem destacada, né, diante de tudo que nós vemos na internet. E como eu mesmo comentei aqui, nós já desfrutamos de mais de 100 mil reais de viagem, de tudo e tal. E se nós fôssemos pagar, sairia do nosso bolso, talvez estaríamos devendo, né, e não teríamos o resultado que temos hoje. Então, para facilitar a vida dessas pessoas, nós cobramos um valor irrisório perto do resultado que ela vai ter posteriormente a isso. E fazemos todo o acompanhamento ali durante um mês ainda. É muito bacana, cara. E hoje isso. a empresa de vocês são consolidadas no mercado, né? Exatamente, então, exatamente. Isso é muito importante. Atualmente nós temos só no Facebook mais de 60 milhões de seguidores, né? E no Instagram mais de 4 milhões de seguidores. Então,
Isso que nós ensinamos para essas pessoas não está dentro disso, dos seguidores, está dentro do marketing de influência, né? É como a pessoa começar do zero, sem nada, né? Sabe, totalmente zero, e se tornar uma pessoa influente para viver disso, para poder dar uma vida melhor para a família, para poder comprar um carro, uma casa, ter uma vida literalmente diferenciada da maior parte atualmente dos brasileiros. E hoje a gente vê muito disso dentro da internet, né? As pessoas, elas dando dicas de lugares, dicas de lugares, restaurantes, passeios, hotéis. E tá dentro desse nicho que vocês propõem a ensinar também para esses novos mentorados. E o nosso diferencial é que o público que hoje nós escolhemos dar esse ensinamento é o público cristão. Por quê? Nós temos um propósito, né? Nós temos um propósito, isso é muito claro. Como eu mencionei aqui, o nosso propósito é ajudar pessoas, é ajudar vidas, né? E quando nós escolhemos trabalhar com esse público cristão, nós sabemos que essas pessoas, quando crescerem, né? Quando tiverem ali os seus primeiros 100 mil seguidores, seus primeiros 50 mil, o exemplo, elas não vão deixar de falarem de Cristo. Exatamente. Elas vão evangelizar, elas vão fazer o passeio, elas vão no hotel, elas vão numa fazenda, elas vão num restaurante e elas sempre vão falar no nome de Cristo. Por quê? A nossa maior dificuldade hoje é poder separar isso, né? Poder, mas não é um pastor, mas não é uma pastora, mas tá viajando. Tá num hotel bacana. Exatamente. Entendeu? Tá comendo num restaurante bom. É quebrar esse paradigma, né? Varão que viaja. Varão que viaja. Varão viajudo, né? É quebrar isso dentro da igreja, né? Porque assim, tem uma limitância dentro das igrejas. É porque crente não pode passear. Então acha que crente não pode passear. Acha que crente não pode ser próspero. É forte. Acha que crente não pode ser rico. Gente, nós temos que viver o melhor dessa terra. Para muitos crentes não pode nem ir no podcast. Pois é. Entendeu? Que absurdo isso. E não é isso. Não é isso que Deus quer pra gente. Deus quer que a gente seja próspero. Exatamente. Entendeu? Que a gente não passe privações. Possa ser que nós passemos? Sim, vamos passar dando glória a Deus. Exatamente. Né? Mas Deus quer o melhor pra gente. Então, para você ser um influenciador, você pode continuar influenciando e falando do amor de Cristo. Simples assim, meus irmãos, simples assim. Usar da nossa influência para levar pessoas até Cristo. Exato. Né? E eu costumo dizer também que o investimento que a pessoa faz, o De Luca, é irrisório diante de tantos investimentos que ela talvez já fez na vida. Já fez, exatamente. Né? Eu vejo pessoas hoje que para montar um negócio, no mínimo é 50 mil reais. E aí quando chega, investe todo esse dinheiro, investe tempo, investe tudo, e quando chega não tem o resultado que espera. Não tem o resultado que espera. Mas tem aquele fator também, né? Que ela vai com a coragem, vai com medo. Exatamente. Mas vai sem o conhecimento, né? E é o que nós entregamos, viu? E tá tudo atrelado ao que vocês entregam hoje. Exatamente. O conhecimento, eu acredito que é a base de tudo. A Bíblia fala para que nós possamos gastar tudo que temos em conhecimento. Conhecimento vale a pena ser investido. Sim. E nós entregamos muito desse conhecimento para as pessoas. E as pessoas que têm conhecimento, ela pode perder tudo. Mas a única coisa que ela não perde, e jamais ninguém vai tirar dela, é o conhecimento. Então, o conhecimento hoje é algo valioso. O conhecimento e o tempo. Exatamente. Outra questão, só para deixar bem claro, porque é pastor, tem que dar tudo de graça. Negativo. Então. Né? Nós estamos aqui mencionando, lecionando, ensinando pessoas, terça-feira, quinta-feira na igreja. Nós falamos da palavra de Deus, ensinamos a palavra de Deus, né? Mas é como uma pessoa, quando ela quer carne, ela vai no açougue. Exatamente. Né? Quando a pessoa quer, por exemplo, um sapato, ela tem que ir lá numa loja de calçados, inclusive na Alphacril. Eita, pô, bacana. A melhor loja de Guarulhos, hein? Exatamente. Roupa de qualidade, marca. E, por exemplo, a pessoa quer lá um alimento, ela vai no mercado. Se a pessoa quer ser influente, ela tem que aprender com quem é influente. Exatamente. Ela tem que aprender com o influente. E isso entra a questão do valor que nós realmente cobramos, porque não é fácil você acompanhar a pessoa durante um mês. Tem todo esse trabalho, tem todo esse esforço que nós fazemos para
preparar literalmente a pessoa para o mercado, né? Passamos todos os insights, passamos todas as dicas, passamos toda a direção para essa pessoa. E outro detalhe, quando é de graça, as pessoas não valorizam. Não valorizam. Não valorizam. Não, e outra coisa também, as pessoas elas têm que entender que pastor Fábio na igreja, Fábio Silva é um empreendedor. Ou seja, é o trabalho dele, é o negócio dele. E às vezes o irmãozinho chega lá, ô pastor, tem como, dar esse curso de graça, faz a metade do preço. Cara, e as pessoas não entendem que esse é o trabalho dele, é o trabalho. Então, é difícil, às vezes, também lidar com isso, né? Todas as pessoas que me procuraram até hoje, graça, querendo algo de graça, eu sempre falo, quando é de graça a pessoa não valoriza. Na verdade, eu já cheguei a investir em pessoas, Deluca. Eu já cheguei a comprar um estacionamento para investir em pessoas e foi uma das piores experiências que eu tive. Foi um dos seus negócios também, Exatamente. né? Eu comprei um estacionamento para investir em pessoas. Inclusive um jovem que tinha saído da rua, estava em processo ali de libertação, enfim. E aí quando chega no Natal, o jovem larga tudo e volta para o mundo, enfim. Foi um dos piores investimentos que eu fiz. Mas por quê? Porque veio de graça. Então, quando vem de graça, a maior parte das pessoas não valoriza. Exato. Então, é por isso que nós seguimos essa linhagem, para que todos possamos crescer junto, evoluir junto e ter resultados também, né? Porque a pessoa fala, poxa, eu investi X, eu não vou deixar esse X aqui jogado. Por exemplo, se você perde um exemplo óbvio, né, da nossa realidade, dificilmente a gente hoje está mexendo com cédula, mas você perde lá R$10 na rua. Dificilmente você não vai querer fazer o percurso novamente. Você vai ter que voltar para tentar procurar aqueles R$10, por menor que seja, né? Por mais irrisório que seja. Sim. Você vai voltar para tentar procurar. Então, uma pessoa que hoje investe no nosso método de ensino, ela vai acompanhar desde o início até o término. Por quê? Porque ela está investindo naquilo. E ela quer ver o resultado não de tá todo... sendo de graça. Exatamente. De todo o esforço que ela teve para investir, ela quer ter o resultado daquilo. E nós entregamos resultado. Entregamos muito resultado. Fábio pastor, né? Tão jovem como a gente conversou já decorrer desse bate-papo. Quando é que teve essa virada de chave? Você começar a empreender, a entrar no digital. Como é que foi isso? Quando foi? Acredito que a cobrança desde pequeno, né? Cobrança interna, relacionamento com pessoas que fez total diferença. No meio do caminho, sabe? Deus preparando um, Deus preparando o outro. E eu fui modelando essas pessoas. Eu fui conhecendo essas pessoas, crescendo com essas pessoas, desenvolvendo... Hoje quem eu sou com essas pessoas. Teve uma vez que um pastor, inclusive o primeiro que eu auxiliei, pastor auxiliar que eu auxiliei ele. Ele falou assim, pastor, Fábio na época, ele falou, Fábio, vem cá, senta aqui. Vou te ensinar uma coisa para você nunca mais esquecer. Eu guardei aquilo. Ele falou, toda vez você faz isso. Eu sou homem, eu tenho falhas, fulano é homem, tem falhas, Beltrano, ele foi falando. De mim, cara. Só pega as coisas boas e exclui as coisas ruins. Do fulano só pega as coisas boas e exclui as coisas... E ele foi falando. E aquilo cravou no meu coração e hoje eu aplico isso, né? De todas as pessoas que eu me relaciono, de todas as pessoas que eu tenho um convívio, eu sempre busco pegar as coisas boas. Porque teve uma vez que eu fiquei pensando, poxa, se eu pegar coisa boa de um, de outro, eu vou me transformar numa pessoa diferente. Uma pessoa diferenciada. Eu acredito que isso tudo fez total diferença na minha vida. Enquanto eu via muitos pastores vivendo dependendo de um sistema, de uma ajuda de custo, de um salário, falei, não, cara, eu quero ser diferente. Eu quero ter minha empresa, eu quero ter meu negócio e algo que literalmente não venha me tirar do meu propósito, que é servir a Deus, que é estar nos caminhos de Deus e estar cumprindo o meu chamado diante de Deus. Fábio, é legal ver sua posição, cara. Você continuar na obra de Deus, fazendo as coisas de Deus e saber dividir e colocar também a sua prática, o que é o marketing digital, que é o seu trabalho.
Cara, e saber dividir essas coisas, isso é muito, muito, muito legal, muito bacana mesmo. A cara. Bíblia nos ensina uma coisa muito interessante, que há tempo para todas as coisas. Todas as Né? Há coisas. tempo para tudo. Às vezes a pessoa ela se mata de trabalhar, chega na velhice e não desfruta do trabalho, não tem tempo para a família. Uhum. Né? Às vezes tem pessoa que começa a trabalhar e já quer se aposentar. Aí ela trabalha, às vezes não consegue se aposentar. Uhum. E outras, quando se aposenta, é para cuidar de doença, para cuidar de problemas. Então, a Bíblia ela nos ensina muito sobre isso. Né? O próprio Deus ele criou o mundo em 6 dias, no 7º ele desfrutou, porque Deus não precisa de descanso. Exatamente. Né? Então é um ensinamento muito grande para a nossa vida. Saber separar as coisas, saber discernir as coisas, saber cuidar de todas as coisas, porque, aliás, Deus ele deu o governo para nós. Deus ele entregou novamente isso para cada um de nós. É até um assunto que, se nós parássemos aqui para falar, iríamos demorar muito tempo, né? Tomar o tempo muito, muito grande mesmo. Né? Mas, só para resumir, lá em Gênesis, o homem perde a autoridade para o diabo. E quando Jesus vem, ele retoma a autoridade, compra a nossa dívida através do sangue justo, sangue precioso, sangue de Jesus, e nos dá novamente essa autoridade, esse governo, esse domínio, para que hoje nós possamos controlar, dominar, não somente as coisas, mas principalmente a nossa própria vida. É o que falta em muitos. Às vezes a pessoa, Deluca, ela quer cuidar, dominar as coisas e esquece de dominar a própria vida. Domínio próprio. Me diz mais uma coisa, Fábio. Empreendedorismo dentro da igreja. Isso tem que ser fundamental, tem que ser discutido isso dentro da igreja, porque o que acontece? Acaba se tornando uma igreja forte. Eu tô certo, tô errado em relação a isso? A Bíblia diz que nós nascemos para ser cabeça. Deus nos fez cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Né? Deus ele quer pessoas para liderança, para realmente abrir portas, abrir caminhos. Teve uma certa vez que eu vi um testemunho muito forte de um pastor que recebeu um membro da igreja e ele falou assim: pastor, eu sinto no coração em cumprir meu chamado, mas também eu sinto em ser um empresário. E o pastor com muita sabedoria falou assim: filho, Deus ele levantou homens de Deus, homens do altar e também homens de negócios. Homens para ser o braço direito da obra de Deus, para ser o mantenedor da obra de Deus, para ser investidor da obra de Deus. Então, o empreendedorismo dentro das igrejas tem que ser sim falado, tem que ser sim valorizado. Não temos que ter a prosperidade como algo ruim, porque muito pelo contrário, a prosperidade é algo de Deus. Então, é dom de Deus. Né? Exatamente. É bom que o homem coma, beba, vista, tenha o melhor dessa terra. E como que você vai ter isso se você não for uma pessoa próspera? Né? Então, existe todo este tabu, existe todas essas indiferenças com relação a ministérios. Um fala que prosperidade, a teoria da prosperidade, uns acabam taxando, sabe, com coisas absurdas. Exatamente. Mas se a gente olhar no pé da letra, Deus é próspero, Deus é dono de todo ouro, de toda prata, né? E é muito importante nós ensinarmos as pessoas acerca de prosperar. A única coisa que Deus disse que é errado é nós termos o amor ao dinheiro. Fábio, projetos sociais. Quais são os seus projetos sociais? Ou se tem algum em andamento, ou algum já pautado para acontecer? Atualmente nós temos um trabalho muito forte nas ruas de Guarulhos, todas as sextas-feiras, né, com moradores de rua. Nós levamos o alimento espiritual, primeiramente, né, a palavra de Deus, uma oração, um direcionamento, e também o alimento físico, né, um trabalho que só tem crescido cada vez mais, graças a Deus. E através desse trabalho de Guarulhos já nasceu o trabalho também na cidade de Mauá, em São Paulo, onde ali o pastor Lincoln, a pastora Bianca estão à frente desse lindo trabalho, ajudando pessoas todos os sábados, né, que se encontram em situação de rua. Inclusive, dentro dessas pessoas já tem pessoas indo para a igreja, pessoas, sabe, tendo esse desejo de ir para a igreja, de conhecer a palavra e crescer cada vez mais com Deus. E não para por aí não. Esse ano de 2024 nós queremos criar um braço muito forte, né, uma casa, um espaço para que essas pessoas que querem sair da rua tenham esse total apoio, essa total estrutura
para que essas pessoas possam sim ter uma nova oportunidade na vida, porque cremos em um Deus, Deluca, de oportunidade. Cremos em um Deus que olha para nós todos os dias e nos dá oportunidades. E como servos de Deus, também devemos olhar essas pessoas e dar oportunidade para elas. Perfeito. E a igreja ela tem um papel fundamental em fazer trabalhos sociais, em ajudar o próximo. Com certeza. E uma das causas assim que me causou uma certa indignação é ter ouvido algumas vezes que outros lugares, que eu não preciso citar aqui, mas que levam uma fama de bom samaritano, enquanto a igreja, que faz muito trabalho social, que tem uma ajuda humanitária muito grande, não somente ajudando pessoas de rua, não somente ajudando orfanatos, né? Não somente ajudando lares de idosos, mas tirando pessoas do tráfico, tirando pessoas das drogas, tirando pessoas do alcoolismo, pessoas da prostituição, pessoas que, humanamente falando, não tinham possibilidade de vida. A igreja tem esse papel fundamental. Exato. Né? E uma das minhas indignações foi ver pessoas engrandecer nesses lugares e falando assim, a igreja não faz nada. Muito pelo contrário. A igreja ela é muito ativa, a igreja é diferente, a igreja é a igreja de Cristo e que vai crescer cada vez mais. Isso quando eu digo igreja de Cristo, eu estou falando no geral, das igrejas, dos ministérios. E vai crescer cada vez mais, eu creio nisso, em 2024. Então é isso, Fábio. 2024 vai ser um ano abençoado, um ano de Nome vitória. de Apesar que as pessoas falam que vai ser o ano que vai acontecer coisas... Nós que temos Cristo tem esse diferencial. A palavra tem poder, né? Sim. Assim como pensei, sucederá, e como determinei, se efetuará. Exato. Né? Então, embora alguns tenham tido revelações, faz apenas o seguinte: ore, entrega na mão de Deus e deixa que o mais Deus ele fará. O nosso papel não é afirmar, o nosso papel não é chegar diante das pessoas e causar um medo, né? O nosso papel como servos de Deus é trazer boas novas, é trazer boas notícias aos corações das pessoas. E qual boa notícia é? Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e logo logo vai levar a igreja para o céu. E daqui a pouco vai ter a segunda volta dele, hein? Benção. Arrebatamento, apocalipse, viu? Aleluia. Independente de qualquer coisa, esse vai ser o melhor ano de nossas vidas. Confie. Em nome de Jesus. Creia que esse ano vai ser excelente. Eu quero declarar isso também em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é isso. Galera, é isso. Mais um podcast com pessoas reais, com histórias reais, do meu grande amigo Fábio Silva, no GoFly. Toda segunda-feira, a partir das 21 horas, não perca, GoFly sempre com histórias reais de pessoas reais, trazendo a luz do conhecimento. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Deluca, muito obrigado. Deus abençoe cada vez mais essa programação. Seja uma programação que enriqueça cada vez mais o coração das pessoas, com exemplos de pessoas, né, reais, com histórias reais. E que Deus ele seja cada vez mais visto e glorificado nesse lugar. Como acredito que hoje ele foi. Porque toda honra e toda glória é para ele. Sem ele, nem aqui eu estaria. Nada faríamos. E é isso, galera. GoFly Podcast. Vem com a gente e voe nesse sonho, nessa trajetória linda. GoFly. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Tamo junto. É nóis.